o pai do seu filho seja presente na vida dele e pare de dar aquelas desculpas que vai ver depois, que tem trabalho, que tem futebol, para realmente ele dar todo o cuidado, carinho, amor, proteção, que eu sei que você hoje vem fazendo isso de maneira correta e com muita maestria. Então eu quero passar um manual para você com todos os detalhes que a gente usa para conseguir que tenha efeito essa visita e esse pai consiga ser presente na vida do filho. Porém, eu vou passar duas dicas aqui que eu acredito que você não vai ver em lugar nenhum. Então eu peço para você ter muita atenção, prestar atenção nos detalhes, porque talvez algo que eu vou falar aqui pode tirar muita crença sua e pode fazer com que você tenha vida nova, que você tenha um pai também responsável e um pai que vai ajudar hoje nesses cuidados diários. Então fique comigo até o final, porque tem muita coisa boa para vir. Só para vocês, antes de eu apresentar o conteúdo, eu queria conversar com vocês uma história minha. Ontem eu estava com meu filho, ele chama Henrique, ele é um bebezinho que acabou de fazer 3 anos de idade, e ontem quando eu estava olhando para ele, porque a gente sabe que criança recém-nascida são aquelas crianças que choram toda hora, não tem horário para dormir, são crianças que precisam de um cuidado especial. E ontem eu fiz uma reflexão, quando eu estava com ele ontem no colo, pensando como que as mães hoje, elas são fortes a ponto de conseguir cuidar de uma criança recém-nascida, às vezes tem filho menor também junto. Então, como as mães são fortes hoje a ponto de conseguir manter uma casa, dar educação para o seu filho e conseguir ainda ter sua vida social. Então, ontem eu fiquei muito, eu fui ver e tive essa reflexão. Como que essas mães conseguem, né? E por isso que eu gravei esse vídeo hoje, justamente, mãe, para eu te conscientizar, porque eu sei que não é fácil hoje o que você passa no dia a dia. Vou pegar uma experiência minha mesmo, do Henrique, falando dele. Quando ele começa a chorar, quando ele começa a mamar, a querer mamar, a gente não sabe se é mamar ou se quer dormir, mas eu fico pensando, isso tem um desgaste, porque apesar da gente amar muito a criança, tem aquele desgaste do choro, às vezes você tem uma falta de paciência, mas é o bem mais precioso que você tem. E quando a gente tem uma divisão dessa responsabilidade, ou seja, o pai ele pode cuidar, o pai ele pode dar um banho na criança, ele pode levar numa creche, a mãe ela consegue contar com essa ajuda. E que muitas das vezes a gente vê que não é a realidade de muitas mães, onde são mães que estão cuidando sozinha do filho, são mães hoje que não têm esse respaldo. Então tem duas dicas que eu vou passar agora, sendo a primeira para você aplicar, para você conseguir esse cuidado. A primeira, mãe, é você entender que dentro da justiça hoje brasileira, mesmo que o pai não esteja presente na vida do filho, é totalmente possível você pedir uma multa para esse pai toda vez que ele deixar de visitar. Então vamos supor que final de semana agora, esse último que passou agora, se fosse o dia de visitas do pai, e esse pai não tivesse ido visitar ou buscar, você poderia pedir uma multa. Normalmente a gente pede entre 500 a R$ 1.000. Por quê? Porque talvez, mãe, eu não sei se é o pai do seu filho, mas talvez precisa doer no bolso dele para ele tomar atitude e conseguir ter fato novo, atitude nova, ele conseguir melhorar. Então isso é um ponto fundamental para você entender. Existe sim uma forma de você aplicar uma multa por toda vez que ele não cumprir. Algumas mães reclamam falando, doutor, mas ele nunca iria visitar, ele não vai vir jamais, eu conheço ele. Aí eu pergunto, mas por que ele tem que ir? Se você não deixou nada regularizado, por que ele tem que estar presente na vida? Por que ele tem que cuidar sendo que não tem nada registrado? Então vocês entendem que a mãe também ela tem o seu papel, porque quando está nesse processo de divórcio ou até mesmo processo de separação, os pais eles precisam entender. Primeiro, o pai do meu filho ele vai vir buscar a criança? Não, ele é um pai que ele é irresponsável, ele é bagunçado, ele é desorganizado. Desde o nosso namoro, desde quando eu conheci ele era desse jeito. Então a gente passa para esse segundo ponto, que é o ponto 2, que é a mãe entender que
ela precisa deixar ajustado. E a partir do momento que ela deixa ajustado, ela consegue cobrar desse pai e deixar de achismo, né? Porque tem muita mãe que acha que o pai que tem que visitar. Mas pergunto, por que visitar se não tem nada regularizado, mãe? Então eu quero que isso fique muito claro para você, porque hoje sim tem como aplicar uma multa. Porém, em alguns casos, apesar de ser aplicada essa multa, tem pais que têm muito tempo que estão ausentes. Então são pais que têm 8 anos, 5 anos, que eles perderam esse contato com o seu filho. Nesses pais, que é a segunda ponto que eu vou falar para vocês agora, olha que novidade, saiu uma lei agora em 2025, da lei do abandono afetivo, que protege essas crianças de receber uma indenização quando a mãe consegue comprovar que o pai ele não esteve presente na vida da criança e prejudicou o psicológico dela, a integridade dela. Então olha que novidade. Hoje, se o pai ele é ausente na vida do seu filho por algum tempo, isso fez com que prejudicasse ele, o seu filho tem o direito à indenização. Inclusive, semana passada, a gente teve uma cliente que ela relatou para a gente aqui no escritório que o filho dela não estava conseguindo ir para a escola por conta de crise de ansiedade. Por quê? Chega dia dos pais, o filho não vê a figura paterna. Vai ter final do ano agora, não existe pai que está lá presente para ir numa confraternização. Então, tudo isso causou dentro dessa criança afetou o psicológico dessa criança a ponto dela ter crise de choro, ter crise de ansiedade. E quem tem que cuidar dessa criança nessa situação? Obviamente vai ser a mãe. Porém, existe a cereja do bolo, que é a possibilidade de você hoje pedir para que o pai pague uma indenização por isso, comprovando para o juiz todos os abalos que as crianças têm. Outros casos também que a gente vê muito semelhante são pais que às vezes vai ter outra família e ele esquece que ele teve a primeira. Ô João Vitor, eu não treino não tem suplemento não. Então tem pais que a gente consegue regularizar da outra forma, que são aqueles pais que eu falei no exemplo, que já adquiriram uma família nova. Você já viu aquele pai que terminou o relacionamento, conheceu outra pessoa e deu mais valor para a segunda mulher do que a primeira, a família? Dentro desse caso, quando eu estou explicando para vocês, quando tem essa desigualdade, por quê? Não existe ex-pai e existe ex-mãe. E se o pai não entende isso, ele também pode pagar por um abandono afetivo. Porque ele deixou de prestar cuidado com seu filho, ele deixou de prestar carinho. E isso ajuda a mãe, dentro da justiça, a conseguir comprovar todas essas atitudes. Então, mãe, eu vou falar de coração, porque eu entendo sua dificuldade hoje. Eu entendo sua dificuldade, às vezes, de estar presente na vida de manter o pai presente na vida do filho. Eu entendo, mãe, sua dificuldade hoje de conseguir que o pai pague um valor de pensão, além de estar presente na vida do filho, mas você precisa entender que tem algumas atitudes, algumas medidas que vão te amparar na justiça e amparar seu filho. Porque eu não quero que você caia naquela mãe ou naquela família que esperou muito tempo, a criança perdeu o laço do pai, aí a mãe vai e toma atitude. Então, pense muito bem nisso. Será que hoje, o que eu estou fazendo hoje? Está me aproximando do que eu quero para o meu filho? Porque eu tenho certeza que quando você acorda, você vai levar seu filho no colégio, quando você acorda, você vai trocar a roupa dele, fazer a comida, você tem o seu projeto para o futuro dele. E eu tenho certeza que o projeto do futuro dele não é ter um pai que não está presente. Mas esse segundo tipo de pai, mãe, eu preciso que você entenda, vai depender do seu esforço. Mas, doutor, na justiça demora, mas sai. Agora pergunto, sem a justiça, qual que seria a possibilidade desse pai ver a criança? E até mesmo para a gente continuar aqui, você que está na live aqui, se você hoje está passando por isso, ou conhece alguém que está passando por isso, de um pai ausente ou de um pai que não cuida, comenta aqui, que eu quero ver os melhores comentários para depois eu chamar você e bater um papo com você para entender como está sendo seu cotidiano,
para ver onde que eu posso te ajudar e onde que eu posso, de maneira estratégica, te explicar o que que você pode fazer com o seu caso específico. Então saiba disso, mãe. Tem alguns pontos que a gente vai precisar da sua força. E eu tenho certeza, mãe, eu tenho certeza que se você fazer o que deve ser feito, que é regularizar, que é não deixar o pai fazer o que ele quer na hora que ele quer, eu tenho certeza que no futuro seu filho vai agradecer. Porque alguns pais precisam doer o bolso dele para ele estar ajudando. E eu tenho certeza que você, depois dessas 2 dicas que eu passei, eu tenho certeza que você pode iniciar fato novo e vida nova para seu filho conseguir conviver com o pai de maneira presente. Antes de eu fechar essa live, eu queria conversar. Eu vi que me chamaram algumas pessoas aqui. Eu vou tirar 2 dúvidas aqui para a gente fechar essa live de hoje, para a gente iniciar de amanhã, nesse mesmo horário.